terço no pescoço traz sorte, desafoga na esquina aberta. Gente do morro pede socorro ao céu do olho grande. A procissão passou, um corpo tombou, é a vida, mãezinha só, quem tem dó. Deus na periferia tem nome de mãe, que desata a dor. Lá na beira do muro sem parede, um tijolo chora, luta sem trela. No fio do mistério é um sobe e desce, e a gente tece a favela. Versos e Preces, nosso programa de cultura, espiritualidade, música. Que bom que você está na nossa companhia. Um abraço fraterno, carinhoso. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa duas pessoas muito ilustres. Eu recebo o Padre Mauro, que é conhecido aí pelo seu trabalho nas favelas e pelo Museu Muquifo. Seja bem-vindo, Padre Mauro, ao nosso programa Versos e Preces. Eu que agradeço o convite. E você acompanhou também a trilha sonora da nossa poesia que abriu o programa, professor Alvimar Liberato, especialista em violão 7 cordas. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre arte na favela, sobre o Museu Muquifo e ouvir também mais violão, mais música em nosso programa. Estamos iniciando o tempo da Semana Santa. Domingo de Ramos abre para nós um tempo muito importante de caminhada em sintonia com os passos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ouvir então o Evangelho do Domingo de Ramos, Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Meditar o Evangelho que abre, que inaugura o tempo da Semana Santa. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. A entrada de Jesus em Jerusalém. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que ali estavam disseram: O que estáis fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Com o Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. Eu convido a você, meu amigo, minha amiga, para fazer desse tempo um tempo de mais conversão, revisão de vida, oração, comunhão com a sua comunidade à luz do mistério da Páscoa de Jesus. Sua entrega por nós, entrega de amor, doação, é o amor pleno de Deus dado a nós, seres humanos. Hoje nós ouvimos esse evangelho que inaugura a Semana Santa, que é o evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é aclamado como o rei, como filho de Deus, mas entra no jumentinho, que é a condução dos mais pobres, dos mais simples. Sempre haverá em nossa vida essas duas dimensões. Às vezes a gente acolhe o mistério de Deus, às vezes a gente nega o mistério de Deus.
É muito importante prestar atenção nessa dinâmica durante toda a Semana Santa. O Senhor que é acolhido, que é amado, que é respeitado, mas também que é rejeitado, que é caluniado e, por fim, pregado numa cruz. Pensemos em nossa vida, em nossa sociedade, quantas vezes nós nos alegramos por acolher o mistério de Deus em nossa comunhão fraterna, na festa das comunidades, em tanta coisa boa que a gente promove na vivência do amor. Mas também pensemos que é uma realidade. Negamos o amor de Deus quando ferimos a dignidade do irmão, principalmente quando a gente vê em tantas instâncias irmãos das periferias, os mais pobres, sofrendo com a falta de dignidade humana. Vamos aproveitar essa semana para, em sintonia com o mistério de Jesus que se entrega por nós, para viver também e reforçar a nossa caminhada humana e cristã, principalmente defendendo a vida, amando nossos irmãos. E por falar em vida, falar em comunidades, em defesa da vida, da dignidade dos mais pequenos e mais pobres, é por isso que nós estamos aqui, Padre Mauro, para contar um pouquinho sobre essa experiência tão linda que é o Museu Muquifo. Como acontece, como o senhor interpreta essa arte, esta coisa tão maravilhosa que tem nas periferias de nossas comunidades, como acontece aqui em Belo Horizonte, a partir do seu trabalho no Museu Muquifo? Na minha compreensão, a arte é uma das expressões humanas, né? Uma linguagem humana, e as favelas elas não estão separadas da cidade, né? A cidade se expressa, as pessoas se comunicam e a favela também, né? Os moradores das vilas e favelas. E o Muquifo é um desses lugares de preservação dessas manifestações, né? Por ser um museu, uma preocupação forte com a questão da preservação da memória dessas comunidades de vilas e favelas. E o Muquifo tem esse objetivo, através de manifestações artísticas, através da música, da arte, da pintura, né? Transmitir, né, o pensamento e os propósitos dos moradores das vilas e favelas e encontrar formas de registrar e de apresentar e de expor artisticamente o que se vive nessas favelas. Como que é essa questão, quando a gente fala em memória, a memória ela guarda uma resistência da história da comunidade? Sim, Belo Horizonte completou 120 anos, né? Sim. E o aglomerado Santa Lúcia, um dos primeiros moradores, né, nascido lá, Dona Santa, né, nascida no ano de 1918, estaria completando 100 anos esse ano agora, falecida em 2011. E a história dela, né, ligada àquela comunidade, ela nasceu na Vila Estrela, uma das vilas do aglomerado Santa Lúcia, ela ainda não tinha sido narrada, né, e tinha sido apresentada à cidade, né? Na comemoração dos 120 anos de Belo Horizonte, nós tentamos chamar a atenção também para os 100 anos da Dona Santa, né? E o museu apresentou um pouco da história dela, né? Então, aí ele cumpre esse papel de tentar mostrar que as favelas também têm essa história, essa memória digna de ser apresentada e revelada, né? Eu já estive lá contigo no museu algumas vezes, fizemos até a premiação do concurso fotográfico das vilas e favelas, foi lá no museu, nosso encontro, e a gente pode ver que ali tem um registro, é muito visitado, as pessoas procuram saber, que registra de fato a identidade das pessoas que iniciaram ali a sua caminhada naquela comunidade. Não seria possível a gente pensar também, eu tenho trabalhado muito com a questão da arte nas periferias, aqui na nossa arquidiocese, quem sabe a gente pode em outras instâncias também reforçar essa questão da memória, até provocando a construção de outros museus em outras comunidades, não é, Padre Mauro? Eu tenho certeza da urgência e da necessidade que a nossa arquidiocese atue também, né, e contribua na preservação dessa memória, né, da presença da igreja, da arquidiocese de Belo Horizonte, né, também nas vilas e favelas, né, onde tem essas vilas e favelas, a igreja está ali presente, né, contribuir para que essas outras vilas também tenham seus espaços de preservação da memória, né, espaços de arte, cultura.
A gente volta no segundo bloco com mais partilhas sobre o Museu Muquifo, Padre Mauro, algumas imagens também que o senhor nos presenteou. Mas vamos fazer essa passagem do nosso primeiro bloco para o segundo, escutando mais Alvimar Liberato e o seu violão 7 cordas. Nós vamos ouvir a peça Graúna, de João Pernambuco. Terço no pescoço traz sorte, desafoga na esquina aberta. Gente do morro pede socorro ao céu do olho grande. A procissão passou, um corpo tombou, é a vida, mãezinha só, quem tem dó. Deus na periferia tem nome de mãe, que desata a dor. Lá na beira do muro sem parede, um tijolo chora, luta sem trela. No fio do mistério é um sobe e desce, e a gente tece a favela. Versos e Preces, nosso programa de cultura, espiritualidade, música. Que bom que você está na nossa companhia. Um abraço fraterno, carinhoso. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa duas pessoas muito ilustres. Eu recebo o Padre Mauro, que é conhecido aí pelo seu trabalho nas favelas e pelo Museu Muquifo. Seja bem-vindo, Padre Mauro, ao nosso programa Versos e Preces. Eu que agradeço o convite. E você acompanhou também a trilha sonora da nossa poesia que abriu o programa, professor Alvimar Liberato, especialista em violão 7 cordas. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre arte na favela, sobre o Museu Muquifo e ouvir também mais violão, mais música em nosso programa. Estamos iniciando o tempo da Semana Santa. Domingo de Ramos abre para nós um tempo muito importante de caminhada em sintonia com os passos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ouvir então o Evangelho do Domingo de Ramos, Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Meditar o Evangelho que abre, que inaugura o tempo da Semana Santa. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. A entrada de Jesus em Jerusalém. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado,
Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que ali estavam disseram, o que estáis fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Com o domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. Eu convido a você, meu amigo, minha amiga, para fazer desse tempo um tempo de mais conversão, revisão de vida, oração, comunhão com a sua comunidade à luz do mistério da Páscoa de Jesus. Sua entrega por nós, entrega de amor, doação, é o amor pleno de Deus dado a nós, seres humanos. Hoje nós ouvimos esse evangelho que inaugura a Semana Santa, que é o evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é aclamado como o rei, como filho de Deus, mas entra no jumentinho, que é a condução dos mais pobres, dos mais simples. Sempre haverá em nossa vida essas duas dimensões. Às vezes a gente acolhe o mistério de Deus, às vezes a gente nega o mistério de Deus. É muito importante prestar atenção nessa dinâmica durante toda a Semana Santa. O Senhor que é acolhido, que é amado, que é respeitado, mas também que é rejeitado, que é caluniado e, por fim, pregado numa cruz. Pensemos em nossa vida, em nossa sociedade, quantas vezes nós nos alegramos por acolher o mistério de Deus em nossa comunhão fraterna, na festa das comunidades, em tanta coisa boa que a gente promove na vivência do amor. Mas também pensemos que é uma realidade. Negamos o amor de Deus quando ferimos a dignidade do irmão, principalmente quando a gente vê em tantas instâncias irmãos das periferias, os mais pobres, sofrendo com a falta de dignidade humana. Vamos aproveitar essa semana para, em sintonia com o mistério de Jesus que se entrega por nós, para viver também e reforçar a nossa caminhada humana e cristã, principalmente defendendo a vida, amando nossos irmãos. E por falar em vida, falar em comunidades, em defesa da vida, da dignidade dos mais pequenos e mais pobres, é por isso que nós estamos aqui, Padre Mauro, para contar um pouquinho sobre essa experiência tão linda que é o Museu Muquifo. Como acontece, como o senhor interpreta essa arte, essa coisa tão maravilhosa que tem nas periferias de nossas comunidades, como acontece aqui em Belo Horizonte, a partir do seu trabalho no Museu Muquifo? Na minha compreensão, a arte é uma das expressões humanas, né? Uma linguagem humana, e as favelas, elas não estão separadas da cidade, né? A cidade se expressa, as pessoas se comunicam e a favela também, né? Os moradores das vilas e favelas. E o Muquifo é um desses lugares de preservação dessas manifestações, né? Por ser um museu, uma preocupação forte com a questão da preservação da memória dessas comunidades de vilas e favelas. E o Muquifo tem esse objetivo, através de manifestações artísticas, através da música, da arte, da pintura, né? Transmitir, né, o pensamento e os propósitos dos moradores das vilas e favelas e encontrar formas de registrar e de apresentar e de expor artisticamente o que se vive nessas favelas. Como que é essa questão, quando a gente fala em memória, a memória ela guarda uma resistência da história da comunidade? Sim, Belo Horizonte completou 120 anos, né? Sim. E o aglomerado Santa Lúcia
um dos primeiros moradores, né, nascido lá, Dona Santa, né, nascida no ano de 1918, estaria completando 100 anos esse ano agora, falecida em 2011. E a história dela, né, ligada àquela comunidade, ela nasceu na Vila Estrela, uma das vilas do aglomerado Santa Lúcia. Ela ainda não tinha sido narrada, né, e tinha sido apresentada à cidade, né, na comemoração dos 120 anos de Belo Horizonte. Nós tentamos chamar a atenção também para os 100 anos da Dona Santa, né, e o museu apresentou um pouco da história dela, né. Então, aí ele cumpre esse papel de tentar mostrar que as favelas também têm essa história, essa memória digna de ser apresentada e revelada, né? Eu já estive lá contigo no museu algumas vezes, fizemos até a premiação do concurso fotográfico das vilas e favelas, foi lá no museu, nosso encontro, e a gente pode ver que ali tem um registro, é muito visitado, as pessoas procuram saber, que registra de fato a identidade das pessoas que iniciaram ali a sua caminhada naquela comunidade. Não seria possível a gente pensar também, eu tenho trabalhado muito com a questão da arte nas periferias, aqui na nossa arquidiocese, quem sabe a gente pode em outras instâncias também reforçar essa questão da memória, até provocando a construção de outros museus em outras comunidades, não é, Padre Mauro? Eu tenho certeza da urgência e da necessidade que a nossa arquidiocese atue também, né, e contribua na preservação dessa memória, né, da presença da igreja, da arquidiocese de Belo Horizonte, né, também nas vilas e favelas, né, onde tem essas vilas e favelas, a igreja está ali presente, né, contribuir para que essas outras vilas também tenham seus espaços de preservação da memória, né, espaços de arte, cultura. A gente volta no segundo bloco com mais partilhas sobre o Museu Muquifo, Padre Mauro, algumas imagens também que o senhor nos presenteou. Mas vamos fazer essa passagem do nosso primeiro bloco para o segundo, escutando mais Alvimar Liberato e o seu violão 7 cordas. Nós vamos ouvir a peça Graúna, de João Pernambuco.